Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM. Capítulo 10 do Processo Administrativo Disciplinar, PAD, Seção 1. Da destinação e designação. Artigo 325. O processo administrativo disciplinar, PAD, é destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas INE, tendo como princípios o contraditório e ampla defesa. Parágrafo único. No PAD, apesar de sua finalidade precípua, podem e devem ser desenvolvidas todas as diligências que se fizerem necessárias à cabal elucidação dos fatos. Artigo 326. Será submetido ao PAD, nos termos do artigo 64 do CEDME, o militar que 1. Cometer nova 17 falta disciplinar de natureza grave, se classificado no conceito C, a falta grave pode ser originária, não se exigindo a reincidência, mas tão somente o cometimento de falta disciplinar grave. 17 Nova falta para fins de submissão a PAD significa a prática de qualquer modalidade de transgressão disciplinar de natureza grave após encontrar-se o militar no conceito C, estando devidamente notificado. 2. Praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. 1. Considera-se incurso no inciso 2 do artigo 64 do CEDME o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônomo ou residual à prática de infração penal militar, como um ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. 2. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. 3. A submissão do militar a PAD deverá ocorrer tão logo o desertor seja capturado ou se apresente em qualquer unidade das instituições militares estaduais, devendo aos autos ser anexada a cópia do processo de deserção. 4. O militar será formalmente cientificado de sua classificação no conceito C, para fins de sua submissão a PAD pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. 5. A notificação a que alude o parágrafo anterior dar-se-á quando da efetivação, ativação, da sanção disciplinar no sistema informatizado que redundar na depreciação do conceito do militar e não quando da notificação da solução do processo e respectivo enquadramento disciplinar. Seção 2. Da instauração. Artigo 327. São autoridades competentes para nomear e convocar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, PAD, 1. O comandante regional ou autoridade com atribuição equivalente, assim entendidos os diretores. 2. O corregedor da PMMG, CBMMG. 3. O chefe do Estado-Maior, ou por sua determinação. Essa determinação deverá ser formal, expressa, específica, e só poderá ser dirigida às autoridades elencadas nos incisos 1 e 3 do artigo 65 do CEDME e a decisão do processo caberá ao chefe do Estado-Maior, nos limites de sua competência. Artigo 328. A PAD será nomeada e convocada, por meio de portaria, na qual deverá constar os seguintes aspectos: 1. A convocação da comissão, a acusação e será acompanhada, sempre que possível, do extrato dos registros funcionais, ERF, do acusado e dos documentos que fundamentam a acusação. 2. O nome ou o número do militar acusado. 3. Procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível ao texto específico da transgressão disciplinar contida no CEDME, tipificando-a, S, transgressão, ONS,
que será, apurada, no processo em uns dos incisos do artigo 13, do CEDM, necessariamente, podendo ser conjugado com os incisos dos artes 14 ou 15. Também do CEDM, além de fundamentar no inciso 1 ou 2 do artigo 64 do CEDM. Parágrafo único. Quando forem 2 ou mais acusados por faltas disciplinares conexas que justifiquem a submissão ao PAD, adotar-se-á o princípio da economia processual, convocando-se uma SOCPAD, salvo se inconveniente ou prejudicial ao curso do processo. Artigo 329. A PAD será composta por 3 militares possuidores de precedência hierárquica em relação ao acusado, sendo que a presidência recairá, obrigatoriamente, em oficial do PM Weblink, de maior grau hierárquico ou mais antigo. Parágrafo único. As funções de interrogante e relator do PAD e a de escrivão serão executadas pelos outros 2 militares integrantes da PAD, sendo que o escrivão será o de menor grau hierárquico ou o mais moderno dos membros. Artigo 330. Excepcionalmente e por motivo justificado, poderá ser designado um escrevente, de posto ou graduação inferior ao escrivão, para auxiliar nos trabalhos de digitação da comissão. Parágrafo único. A nomeação do escrevente ficará sob a responsabilidade do presidente da PAD e seu nome não constará de nenhuma peça do processo, haja vista que ele não integra a comissão, mas apenas auxilia nos trabalhos de digitação. Artigo 331. Poderão compor a PAD, conforme EMLI e CEDM, como membros, militares integrantes dos seguintes quadros: 1. Quadro de oficiais militares, PM Weblink, 2. Quadro de oficiais complementares, QOC, 3. Quadro de praças militares, QPPM, QPBM. Artigo 332. Fica impedido de atuar na mesma comissão o militar que 1. Tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido encarregado do inquérito policial ou militar, do auto de prisão em flagrante, da sindicância, do RIP ou de qualquer outro procedimento investigatório referente ao motivo ensejador do PAD, 2. Tenha emitido parecer sobre a acusação, 3. Estiver submetido a PAD-SPY, 4. Tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4 grau, seja cônjuge ou companheiro, com quem fez a comunicação ou realizou a apuração, com a vítima ou com o acusado e seu defensor. 5. Tenha entre si parentesco em linha ascendente, descendente ou colateral até o 4 grau ou seja cônjuge ou companheiro. Artigo 333. Ficam sob suspeição para atuar na mesma comissão os militares que 1. Sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado, 2. Tenham particular interesse na decisão da causa. Artigo 334. O militar que se enquadrar nos casos de impedimento e suspeição fará a arguição antes da reunião de instalação da comissão. Artigo 335. Havendo arguição de impedimento ou suspeição de membro da PAD, a situação será resolvida pela autoridade convocante, sempre que necessário mediante prévia manifestação do membro arguido. 1. A arguição de impedimento poderá ser feita a qualquer tempo e a de suspeição até o término da primeira reunião, sob pena de decadência, salvo quando fundada em motivo superveniente. 2. Quaisquer outras arguições ou alegações serão recebidas e juntadas aos autos como matéria de defesa, para apreciação quando da reunião de deliberação. 3. Não constituirá causa de anulação do processo ou de qualquer de seus atos, a participação de militar cuja suspeição não tenha sido arguida, até o término da primeira reunião, exceto em casos de comprovada má-fé. Artigo 336.
A reunião de instalação deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias, a contar da data do recebimento da portaria de nomeação e convocação devidamente publicada, e será o marco efetivo para a contagem do prazo processual, observando o seguinte: 1. Por meio de seu presidente, o militar acusado e seu defensor, caso este já tenha sido constituído, serão notificados da acusação que lhe é feita, da data, da hora e do local da reunião, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência, fornecendo-lhe cópia da portaria e dos documentos que acompanham ou a documentação original, devendo ser observado: antes da notificação a que se refere este inciso, deverá a CPAD buscar saber junto ao acusado os dados do seu defensor, para fins de acioná-lo. b. Caso o acusado não apresente defensor ou este não compareça, sem justo motivo devidamente comprovado, deverá o presidente da comissão nomear um defensor ad hoc para a reunião de instalação e, no curso do processo, este poderá retomar a defesa, constituindo defensor. c. A notificação do defensor do acusado será suprida pela nomeação do defensor ad hoc. d. Se o acusado e ou seu defensor se recusar a receber a notificação, sem justo motivo devidamente comprovado, o presidente da comissão formalizará o termo de recusa, devidamente presenciado por 2 testemunhas idôneas, nomeando um defensor ad hoc para a reunião de instalação. 2. Quando o acusado for militar da reserva remunerada ou desertor e não for localizado ou deixar de atender a notificação escrita para comparecer perante a CPAD, observar-se-ão os seguintes procedimentos: a notificação será publicada em órgão de divulgação na área do domicílio do acusado ou no órgão oficial dos poderes do Estado. b. O processo correrá à revelia, se o acusado não atender a publicação no prazo de 30 dias corridos e ser-lhe-á nomeado defensor. Caso o acusado não tenha defensor, c. Não tendo o acusado constituído defensor, este deverá ser nomeado pelo presidente da comissão ou pela autoridade convocante. d. Será designado curador para o processo, em favor do réu, sendo este, em regra, o próprio defensor nomeado, e o processo será desenvolvido regularmente, mesmo com ausência do militar acusado, desde que efetivamente representado nos autos. 3. Não sendo possível notificar o acusado para a reunião de instalação pelo fato de encontrar-se licenciado e ou internado, a CPAD deverá observar as orientações contidas nos artigos 175 a 177 e 248 a 253 deste manual, no que couber, e, concomitantemente, adotar as providências descritas nas alíneas c do inciso anterior, conforme o caso, e dar prosseguimento aos trabalhos. 4. A reunião de instalação terá a seguinte ordem: o presidente da comissão prestará o compromisso, em voz alta, de pé e descoberto, com as seguintes palavras: prometo examinar, cuidadosamente, os fatos que me forem submetidos e opinar sobre eles, com imparcialidade e justiça, ao que, em idêntica postura, cada um dos outros membros confirmará. Assim, o prometo. b. Será determinado ao escrivão a autuação da portaria e das demais peças existentes. c. Será marcado o dia, a hora e o local para a próxima reunião, no mínimo, 2 dias úteis, na qual, em regra, será procedido ao interrogatório do acusado, quando for esta a situação. d. Será juntada aos autos a procuração concedida ao defensor constituído pelo acusado. 1. Nos casos em que o militar compareça à reunião de instalação sem defensor, o presidente da CPAD nomeará um defensor ad hoc para aquele ato ou remarcará a reunião para outra data, se o motivo for justificado. 2. É vedada a realização de interrogatório do acusado, a oitiva de testemunhas ou as diligências correlatas na reunião de instalação. 3. Será designado curador em favor do réu o próprio defensor, podendo, caso queira, ser assistido por algum familiar ou outra pessoa de confiança do acusado. 4.
Havendo substituição de membro da comissão, o seu juramento ocorrerá na primeira reunião em que estiver presente, fazendo registrar o procedimento em ata. Seção 3. Dos prazos. Artigo 337. O prazo regulamentar para a elaboração do PAD é de 40 dias corridos, podendo ser prorrogado por até 20 dias corridos em casos de necessidade, pela autoridade militar convocante, quando tempestiva e devidamente motivada pela comissão. 1. Quando for imprescindível juntar aos autos o laudo pericial, a peça técnica de difícil preparo ou as outras diligências de demorada realização, o PAD poderá ser sobrestado pela autoridade militar convocante por prazo razoável, em regra não superior a 60 dias corridos. Ultrapassando esse prazo, deverá a PAD, antecipadamente, requerer a continuidade do sobrestamento, devendo comprovar que efetuou diligências no sentido de procurar abreviar o tempo para a realização da pendência, fazendo registrar tudo no relatório do processo. 2. Eventual dilação dos prazos deste artigo ocorrerá, por situação devidamente motivada pela PAD, em situações excepcionais, a critério da autoridade delegante, haja vista tratar-se de prazo impróprio e sempre tendo como objetivo a busca da verdade real e o asseguramento da ampla defesa e do contraditório. 3. Os atos alusivos a prazos não necessitam de publicação, bastando juntar aos autos o despacho da autoridade convocante. Deve ser alimentado, de imediato, o sistema informatizado da instituição. 4. O sobrestamento deve sempre ser solicitado pela PAD e de sobrestamento comunicado à autoridade convocante, tão logo o motivo do sobrestamento deixe de existir. Artigo 338. Os prazos previstos nesta seção são contínuos e ininterruptos, salvo quando vencerem em dia em que não houver expediente administrativo na unidade, caso em que serão considerados prorrogados até o primeiro dia útil imediato. 1. A contagem do prazo do processo inicia-se no primeiro dia útil seguinte à data da reunião de instalação, que deverá ocorrer, em regra, no prazo de até 10 dias corridos a contar do recebimento da portaria devidamente publicada. 2. No caso de sobrestamento, a contagem do prazo restante será retomada da data do de sobrestamento dos autos, computando-se este dia. Seção 4. Da instrução. Artigo 339. No processo, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 1. Cabe ao acusado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído à administração pela busca da verdade real. 2. É admissível qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a legalidade, a moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva, a hierarquia ou a disciplina militar. Artigo 340. Todas as reuniões da CPAD deverão ser acompanhadas pelo defensor do acusado e a sua ausência injustificada não impedirá a realização de qualquer ato, desde que previamente notificado, oportunidade em que o presidente da comissão nomeará um defensor para o ato específico. 1. O acusado e o seu defensor serão notificados, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 horas entre o término de uma reunião e a abertura de outra. 2. Nos termos do CEDM 18, a ausência do defensor na reunião de deliberação dispensa a nomeação de defensor ad hoc. 3. No transcorrer do processo, havendo o abandono injustificado por parte do defensor de qualquer reunião, deverá o presidente constar esta situação em ata e nomear, imediatamente, um defensor ad hoc, militar de maior precedência hierárquica que o acusado, para o seu prosseguimento. 4. Nas reuniões posteriores, caso o defensor se recuse a receber novas notificações, sob qualquer pretexto, observa-se as orientações constantes no artigo subsequente, no que couber. 5.
Não sendo possível notificar o acusado para os atos do processo pelo fato de encontrar-se licenciado ou internado, a CPAD deverá observar as orientações contidas no inciso 3, artigo 336 deste manual, no que couber. Artigo 341. O defensor constituído pelo militar acusado, sendo advogado, será notificado no endereço constante do instrumento de procuração juntado aos autos. 1. Estando ausente o advogado em seu escritório, a notificação será entregue ao recepcionista, secretária, ou, havendo recusa do funcionário em receber a notificação, o militar encarregado da diligência procederá à sua leitura e certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos, dando-se por realizado o ato. 2. Quando, por 3 vezes, o advogado for procurado em seu escritório, sem ser encontrado, e não havendo qualquer funcionário no local para receber a notificação, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar o porteiro ou síndico do edifício, ou em sua falta a qualquer vizinho do estabelecimento que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a notificação, na hora que designar. 3. No dia e hora designados, o militar que for proceder à notificação, comparecerá ao escritório do advogado, a fim de realizar a diligência. 4. Se o advogado não estiver presente, o militar procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a notificação, ainda que o advogado tenha se ocultado em outro local. 5. Na hipótese descrita no parágrafo anterior, o militar certificará de próprio punho, na via da notificação a ser juntada aos autos, a ausência do advogado e deixará a segunda via da notificação com o funcionário, porteiro, síndico ou com qualquer vizinho do estabelecimento, conforme o caso, declarando-lhe os dados de identificação e colhendo o recibo, se possível. 6. Havendo recusa de qualquer das pessoas descritas no parágrafo anterior, em receber a notificação, o militar encarregado da diligência procederá à sua leitura e certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos. 7. Feita a notificação com hora certa, o presidente da CPAD enviará ao advogado carta, mensagem eletrônica, fax, telegrama ou qualquer outro meio hábil, dando-lhe de tudo ciência. 8. Havendo recusa do advogado em receber pessoalmente a notificação, o militar encarregado da diligência procederá à sua leitura e certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos, dando-se por realizada a diligência. 18. Artigo 70, SVI. Na reunião para deliberação dos trabalhos da comissão, será facultado ao defensor do acusado assistir à votação, devendo ser notificado pelo menos 48 horas antes da data de sua realização. Artigo 342. Realizada a notificação com hora certa, se o defensor do acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor ad hoc, militar de maior precedência hierárquica, prosseguindo-se com o curso do processo até o final. Parágrafo único. A qualquer momento, antes do trânsito em julgado da sanção, poderá o defensor nomeado pelo acusado retomar a defesa do processo. Artigo 343. O militar da reserva remunerada ou da ativa que, por qualquer motivo, esteja afastado do serviço, poderá ser notificado diretamente em seu endereço residencial. 1. Quando, por 3 vezes, o militar que for proceder à notificação do acusado, o houver procurado em sua residência sem encontrá-lo, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a notificação, na hora que designar. 2. No dia e hora designados, o militar que for proceder à notificação por hora certa, comparecerá à residência do acusado, a fim de realizar a diligência. 3. Se o acusado não estiver presente, o militar procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a notificação, ainda que o acusado tenha se ocultado na própria residência ou em outro local. 4.
Na hipótese descrita no parágrafo anterior, o militar que for proceder à notificação certificará, de próprio punho, na via da notificação a ser juntada aos autos a ausência do acusado e deixará a segunda via da notificação com pessoa da família, funcionária ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome e colhendo o recibo. 5. Havendo recusa de qualquer das pessoas descritas no parágrafo anterior em receber a notificação, o militar encarregado da diligência certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos. 6. Feita a notificação com hora certa, o presidente da CPAD enviará ao acusado carta, mensagem eletrônica institucional, telegrama ou qualquer outro meio hábil, dando-lhe de tudo ciência. 7. Havendo recusa do acusado em receber pessoalmente a notificação, o militar encarregado da diligência certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos, dando-se por realizada a diligência. Artigo 344. No interrogatório do acusado, bem como na inquirição de testemunhas, podem os membros da comissão e a defesa, por intermédio do vogal interrogante, perguntar e reperguntar. Artigo 345. Após o interrogatório do acusado, ser-lhe-á facultada a possibilidade de apresentar a defesa prévia e o rol de testemunhas, concedendo-lhe o prazo de 5 dias úteis. 1. O militar acusado não poderá deixar de comparecer, injustificadamente, ao interrogatório, para o qual foi devidamente notificado, sob pena de responsabilidade administrativa e ou penal. Entretanto, presente, poderá se valer do direito constitucional ao silêncio. 2. A CPAD poderá proceder, a qualquer momento, a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado da defesa. 3. A não apresentação de defesa prévia pela defesa do acusado, dispensa a nomeação de defensor ad hoc para sua mister. Artigo 346. O acusado poderá, no seu interrogatório e em todo o curso da fase instrutória, solicitar a juntada de provas aos autos. 1. Os elementos probatórios trazidos pela defesa deverão ser, isolada ou agrupadamente, considerados na motivação do relatório e na decisão do processo. 2. O presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata ou no relatório do processo. Artigo 347. As diligências solicitadas pela defesa deverão ser formalizadas, registradas em ata e devidamente solucionadas pela comissão, nos limites de sua competência. Artigo 348. A CPAD providenciará a tomada de depoimentos, de declarações e a produção das provas necessárias à busca da verdade real, inclusive a pericial, se necessária. Artigo 349. Sendo necessária a elaboração de perícias e exames, estes serão procedidos, sempre que possível, por órgão oficial. Não sendo possível, deverá ser realizada por peritos designados, recaindo em profissionais especializados ou com habilitação técnica no assunto. 1. Caberá à CPAD a elaboração de quesitos complementares aos legalmente instituídos à perícia, bem como propiciar que a defesa também formule outros que entender necessários. 2. A simples realização da perícia ou do exame não interrompe o curso do processo, devendo a CPAD solicitar o seu sobrestamento somente se o respectivo laudo pericial não tiver sido emitido até antes da elaboração do termo de abertura de vista para a defesa final. Nesse período, a comissão poderá desenvolver qualquer outra diligência necessária à instrução do processo. Artigo 350. Todo militar submetido à PAD deverá ser encaminhado às SASNAS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica. 1. O encaminhamento do militar a ser inspecionado para avaliação do médico da SASNAS será providenciado no início da instrução do processo. 2.
No caso de perícia psicopatológica, deverão ser observados os dispositivos constantes nos artigos 175 a 177 e 248 a 253 deste manual, bem como da Resolução Conjunta das IN 3. O encaminhamento do militar para submissão à perícia psicopatológica, pelo médico das ASNAIS da unidade do acusado ou apoiadora, confere justa causa para sobrestamento do PAD, nos termos do artigo 73 do CEDM 4. Comprovada a insanidade mental do acusado, por meio da perícia psicopatológica, o PAD será arquivado, na fase em que se encontrar. Artigo 351. A CPAD providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à completa instrução do processo. Artigo 352. As testemunhas serão intimadas por meio de ato expedido pelo presidente da comissão, ou pelo membro por ele determinado, 1. Sendo a testemunha servidor público ou militar, a intimação será feita mediante requisição ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia, da hora e do local marcado para a audiência. 2. As testemunhas civis arroladas pela defesa, caso não sejam encontradas, estiverem fora do país ou se recusarem a comparecer onde for determinado pela CPAD, prosseguir-se-á nos demais atos do processo, podendo essas testemunhas serem substituídas por outras. 3. O vogal interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade, posteriormente, as apresentadas pela defesa, estas limitadas a 0,5 por acusado, salvo quando a portaria for motivada por mais de um fato, quando o limite máximo será de 10. 4. Antes de iniciado o depoimento, a defesa poderá contraditar a testemunha e, em caso de acolhimento pelo presidente do CPAD, não lhe deferirá o compromisso ou a dispensará nos casos de impedimento legal ou outro motivo justo. 5. O depoimento será prestado oralmente reduzido a termo, sendo vedado à testemunha trazê-lo por escrito. 6. É permitido à defesa, em assunto pertinente à matéria do processo, perguntar às testemunhas, por intermédio do vogal interrogante, e apresentar questões de ordem, que serão respondidas pela CPAD ou, quando lhe fugir a competência, encaminhar a quem de direito. Artigo 353. Para a instrução do PAD, além das orientações contidas nesta seção, deverão ser observadas, no que couber, aquelas contidas nos capítulos 19 e 20 deste manual, bem como outras que se fizerem necessárias ao desenvolvimento do devido processo legal. Seção 5. Da Defesa. Artigo 354. A defesa será promovida por advogado ou por militar da ativa, sem causas de suspeição ou impedimento, possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, ficando impedido de atuar no processo civis ou militares inativos não inscritos na OAB. 1. Caso o defensor do acusado, devidamente notificado, não compareça aos atos do processo, sem motivo justificado, o presidente da CPAD nomeará defensor para o ato, devendo recair em militar de maior precedência hierárquica que a do acusado. 2. Justificando o defensor do acusado a sua ausência, o presidente designará nova data para a realização da diligência. 3. A nomeação do defensor pela administração far-se-á depois de decorrido o prazo para que o acusado constitua seu procurador. 4. Para que a administração ou a comissão possa nomear defensor, deve-se, em regra, oportunizar ao acusado a possibilidade de que este constitua o defensor de seu interesse. 5. A motivação para a nomeação de defensor ad hoc ou curador será formalizada nos autos do processo por intermédio de notificações diretas ao acusado, seu representante legal ou até mesmo ao defensor curador já constituído que se mostra inerte ou que adote condutas contrárias ao regular andamento do processo. 19 dos atos probatórios em processos administrativos. 20 da juntada. Desapensação, desentranhamento e desmembramento de documentos e autos de processo. Artigo 355.
Ao final da fase de instrução, realizadas todas as diligências necessárias à cabal instrução do processo, permanecendo os indícios de autoria e materialidade da conduta antiética em desfavor do acusado, o presidente concederá ao defensor o prazo de 0,5 dias úteis para a apresentação das alegações finais de defesa, mediante recibo dos autos. 1. As alegações finais de defesa deverão ser apresentadas pelo defensor legalmente constituído ou nomeado, a quem será disponibilizada a carga dos autos. 2. Havendo pluralidade de acusados, o prazo para a apresentação das alegações finais de defesa será comum de 10 dias úteis, contados da notificação do último. 3. Se a defesa não apresentar suas alegações finais, tempestivamente, e sem motivo justificado, novo defensor será nomeado pela administração, renovando-se o prazo, que será acrescido ao tempo estipulado para o encerramento do processo. Sendo justificado o motivo, ser-lhe-á renovado o prazo. 4. Havendo atraso na devolução dos autos, com ou sem a peça de defesa, a administração militar deverá adotar as medidas que lhe convierem para apurar o fato, bem como comunicá-lo à Corregedoria ou Conselho de Ética da OAB, no caso de conduta antiética praticada por advogados e seus prepostos. 5. Os prazos para a apresentação de defesa prévia e das alegações finais, não serão computados no prazo regular do processo. 6. Os autos do PAD, nos casos em que houver 0,2 ou mais acusados ou quando conveniente a administração, permanecerão na Secretaria da Unidade, sendo facultado o acesso ao defensor, na repartição, assegurada a obtenção de cópias e a tomada de apontamentos. 7. Por conveniência administrativa ou por pedido do defensor, poderão ser disponibilizados os autos à defesa por meio informatizado, ficando os autos originais na administração à disposição para manuseio e conferência. Seção 6. Do relatório e parecer. Artigo 356. Realizadas todas as diligências e apreciadas as alegações finais de defesa, a CPAD se reunirá para deliberar sobre o relatório produzido pelo vogal interrogante, emitindo parecer sobre a procedência total ou parcial da acusação, ou sua improcedência, propondo as medidas cabíveis. Artigo 357. Nessa fase, as provas serão novamente examinadas e confrontadas com os argumentos elaborados pela defesa, bem como as provas porventura produzidas pelo acusado. Artigo 358. Na hipótese da defesa requerer a realização de alguma diligência complementar, desde que tal pedido não seja procrastinatório ou não esteja precluso direito, deverá o presidente da CPAD acolher o pedido e determinar que se proceda à sua realização. Parágrafo único. Ocorrendo realização de diligências, juntada de documentos ou de quaisquer outras provas após a entrega das redes finais, nova abertura de vista deverá ser propiciada à defesa, renovando-lhe o prazo para o místeri. Após a referida providência é que se finalizará o relatório e será emitido parecer da comissão. Artigo 359. Na reunião de deliberação, a decisão será tomada por maioria de votos, devendo o membro vencido fundamentar o seu voto. Artigo 360. Nas situações previstas no inciso 1 do artigo 64 do CEDM, a CPAD, atendendo às circunstâncias especiais do caso e reconhecendo a possibilidade de recuperar o acusado, poderá sugerir aplicação do disposto no 2 do artigo 74 do CEDM. 1. Se no prazo estabelecido no caput deste artigo, o militar vier a cometer transgressão disciplinar de qualquer natureza, será efetivada a sua demissão, após a observância do regular rito do procedimento apuratório da nova falta. 2. O benefício a que se refere este artigo será concedido apenas uma vez ao mesmo militar. Artigo 361. Encerrados os trabalhos da CPAD, o processo será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para fins de solução, no âmbito de suas atribuições. Seção 7. Do julgamento. Artigo 362.
A autoridade convocante, ao receber os autos do processo, poderá recomendar ao PAD, via despacho administrativo motivado, o saneamento de eventuais irregularidades, a realização de diligências complementares ou outras medidas que julgar necessárias à escorreita e ou cabal elucidação dos fatos. Caso contrário, remeterá os autos ao CEDMU para análise e parecer. Estando em condições de decisão, emitirá a autoridade convocante, nos limites de sua competência e com observância do contido no do artigo 364 deste manual, no prazo de 10 dias úteis, ato de solução motivado e fundamentado, que será publicado em boletim determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação ou sendo justificada a falta constante no libelo acusatório. 2. Aplicando sanção disciplinar na esfera de sua competência. 3. Remetendo fotocópia autenticada do processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, conforme o caso, se a conduta do acusado constituir infração penal. 4. Propondo, se cabível, a aplicação da sanção disciplinar de reforma disciplinar compulsória. 5. Propondo a aplicação da sanção disciplinar de demissão. 6. Propondo a sanção disciplinar de perda do posto ou da graduação do militar da reserva remunerada. 7. Propondo a aplicação da sanção de demissão, com a aplicação da suspensão da demissão pelo período de 1 ano. 8. Outras medidas, conforme o caso. 2. O processo cuja solução propuser a demissão, reforma disciplinar compulsória, perda do posto ou da graduação será encaminhado ao comandante-geral para decisão. 3. O comandante-geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de 1 ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso 1 do artigo 64 do CEDME, 21 artigo 74, parágrafo 2. O comandante-geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de 1 ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso 1 do artigo 64. Artigo 363. Caso o comandante-geral decida pela aplicação da sanção disciplinar de demissão, reforma disciplinar compulsória ou perda do posto de oficial acusado, os autos do PAD serão encaminhados ao TJMMG para deliberação, no prazo de 5 dias úteis. Artigo 364. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade competente reconhecerá a referida circunstância na própria solução do processo, sem prejuízo de eventuais medidas administrativas e ou criminais em relação aos responsáveis pela inércia do processo. Artigo 365. Se, ao examinar o processo, a autoridade julgadora verificar a existência de algum fato passível de medida penal ou disciplinar que atinja o militar que não esteja sob seu comando, fará a remessa de cópias das respectivas peças à autoridade competente. Artigo 366. A autoridade que convocar a PAD poderá, a qualquer tempo, anular ou revogar sua portaria, suspender seu funcionamento ou modificar sua composição, em ato motivado. Parágrafo único. A modificação da composição da comissão é permitida apenas quando indispensável para assegurar o seu normal funcionamento. Artigo 367. O chefe do Estado-Maior e o corregedor poderão avocar, motivadamente, o processo ou a solução da autoridade convocante, conforme o parecer do CEDMU e da autoridade convocante sejam harmônicos ou divergentes. A decisão cabal do processo ocorrerá conforme tabela abaixo. 2. No caso de perda do posto e da patente do oficial, a solução preliminar será do comandante-geral, que encaminhará os autos ao TJMMG para decisão. Seção 8. Das prescrições diversas. Artigo 368. O militar submetido a PAD poderá ter as férias anuais cassadas, enquanto necessário à instrução do processo. Artigo 369.
Havendo necessidade de expedir carta precatória, o processo terá seu curso normal, ressaltando a necessidade da juntada de sua resposta antes da abertura de vista para a defesa final do acusado. Artigo 370. Para o militar que durante a instrução do PAD vier a praticar nova falta disciplinar, incurso no inciso 1 ou 2 do artigo 64 do CEDM, deverá ser adotado novo rito processual, independente, inclusive com aplicação da sanção disciplinar cabível, que poderá ensejar na submissão de um novo PAD. Artigo 371. O PAD que tiver como acusado um oficial deverá ser encaminhado à Justiça Militar para decisão, via comandante-geral, no caso de possível aplicação de reforma disciplinar compulsória, demissão ou perda do posto e patente, nos termos do 3 do artigo 74 do CEDM. Artigo 372. Ocorrendo melhoria de conceito do militar submetido ao PAD, com base no inciso 1 do artigo 64 do CEDM, deverá ser observado o seguinte: 1. Quando a melhoria de conceito ocorrer antes da reunião de instalação, não haverá razão para a continuidade dos trabalhos, devendo a autoridade convocante anular a portaria de convocação, por perda do objeto. 2. Quando a melhoria de conceito ocorrer após a reunião de instalação, os trabalhos da CPAD devem prosseguir normalmente, até a decisão final. A circunstância da melhoria de conceito poderá constituir em atenuante quando da aplicação da sanção disciplinar, o que não impedirá a aplicação de quaisquer das sanções definidas no artigo 24 do CEDM. 3. Caso o militar seja submetido ao processo, com base nos incisos 1 e 2 do artigo 64 do CEDM, simultaneamente, e ocorrer a melhoria de conceito, os trabalhos da CPAD prosseguirão normalmente até a sua decisão final. Artigo 373. As irregularidades existentes no procedimento administrativo que derem ensejo ao PAD serão sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento. Parágrafo único. O procedimento administrativo precedente ao PAD, mesmo que por sua defesa final, não necessita ser submetido à análise do CEDMU, que ocorrerá somente ao final do novo processo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!